Galera do nono ano, professor Vanks na área para trazer para você o assunto do capítulo de número 6 de sua apostila 2. Esse assunto aborda o conteúdo de produtos notáveis. Para que a gente possa falar sobre esse assunto, eu vou começar a nossa aula trazendo imagens de um herói da Marvel, Homem-Aranha. Certamente você já deve ter assistido um ou mais filmes desse super-herói e quem já assistiu esse filme sabe que a forma de deslocamento desse nosso personagem se dá através de movimentos que se assemelham muito com o que a gente estuda em matemática. Se você der uma olhada nas duas imagens que eu estou oferecendo para você, aqui na parte superior do lado esquerdo e do lado direito, você tem as imagens dos seus deslocamentos. E na parte inferior, eu coloquei para que você visualizasse um gráfico que envolve uma parábola. Se o Homem-Aranha fixa um ponto em determinado lugar e ele faz esse seu movimento, ele vai ter uma relação direta com a matemática, com a física. Aqui você tem o ponto máximo, você tem ponto mínimo, aqui você tem tempo de deslocamento, aqui você tem massa, você tem velocidade, você tem a altura do corpo do super-herói em relação ao solo, enfim. O que eu estou querendo fazer aqui é um convite para que a gente possa viajar pela apaixonante matemática que abre espaço até mesmo para discutir o personagem da Marvel, né? Em certo momento que ele fixa o ponto e ele se desloca, ele forma uma parábola, né? E a matemática vai estar presente aqui, sem dúvida. Eu vou fazer aqui uma homenagem, nada mais, nada menos do que uma homenagem a um grande cientista no campo da matemática, da física, chamado Simon Stevin, que nasceu em 1548 e morreu em 1620. Esse belga não teve o reconhecimento que mereceria ter. Ele foi responsável por uma série de informações no campo da matemática e da física. Ele popularizou o uso do sistema decimal que a gente conhece, do uso de frações. Ele nos permitiu divisão de moedas através de pesos, de medidas em geral. Ele foi responsável pela informação no campo da física, de assuntos pertinentes à hidrostática. Ele foi responsável pelo estudo de mecânica, ele foi responsável pela construção e adaptação de acampamentos, de fortificações militares, construção de barragens, exploração da energia eólica através da força dos ventos e dos moinhos. Ele contribuiu nas escalas musicais, ele foi contribuinte também no entendimento da astronomia, no estudo da pressão dos fluidos, que são os líquidos e gases. Enfim, um monstro. E a gente deveria falar mais desse grande nome, Simon Stevin. Aqui eu tenho do lado direito uma imagem dele com a mão direita segurando um compasso e a mão esquerda segurando um maço de papel. Esse belga certamente teve grandes contribuições na matemática, na física e na engenharia, e nós fizemos questão de enfatizar o seu papel. Iremos, ao longo das nossas aulas, ensinar teoremas de Stevin que facilitam muito a nossa vida como professor e como estudantes. A sua primeira questão da apostila traz um tema que é para você fazer uma viagem no tempo. Escreva alguns exemplos de produtos notáveis que você já estudou. Existem vários produtos notáveis que você já estudou. Você já estudou o quadrado da soma, o quadrado da diferença, o cubo da soma, o cubo da diferença, o produto da soma pela diferença. Eu vou citar alguns aqui para você lembrar. Veja, quadrado da soma, a mais b ao quadrado. Quadrado da diferença, a menos b ao quadrado. Produto da soma pela diferença, a mais b vezes a menos b. Essas expressões elas são obtidas através de uma propriedade denominada propriedade distributiva. Mas quando você conhece o produto notável, você ganha tempo na resolução dos exercícios. O autor traz também para nós, na questão de número 2, o seguinte. Escreva um pequeno parágrafo explicando o que significa fatorar uma expressão algébrica. Exemplos. Bom, fatoração, meus queridos amigos, nada mais é do que escrever uma expressão na forma de produto. Isso é fatorar. Fatorar é uma expressão, significa escrevê-las na forma de produto. Exemplo, colocar um termo em evidência. Eu coloquei aqui o exemplo que está em azul, 7x ao quadrado menos 5x, coloquei o x em evidência, dividi 7x2 por x, dá 7x. 5x por x dá 5. Então, colocar em evidência x, abre parênteses, 7x menos 5 era um exemplo de fatorar. Tudo bem? Fatorar é escrever uma expressão na forma de produto. A questão de número 3 de sua apostila, na página 5, diz assim: aplicando a propriedade distributiva da multiplicação, calcule cada um dos produtos e reduza os termos semelhantes. Eu adianto o seguinte, isso aqui dava para fazer tudo pelo teorema de Stevin, mas eu não vou apresentá-los ainda, você vai fazer conforme o que o autor pediu.
fazer a propriedade distributiva. Na próxima aula nossa, no nosso próximo encontro, eu te ensino o teorema de Stevens e você vai fazer isso aqui sem cálculo, sem correria. Vamos lá. X mais 2 vezes x mais 3, você vai fazer o x vezes x, o x vezes 3, o 2 vezes x, o 2 vezes 3. X vezes x lá na primeira expressão dá x ao quadrado. 3 vezes x dá 3x, 2x, mais 2 vezes 3, 6. Quando você juntar aqui, fica x2 mais 5x mais 6. X mais 8 vezes x mais 5. Faça x vezes x, faça x vezes 5, faça 8 vezes x, faça 8 vezes 5. x2 mais 5x mais 8x mais 40. Junte os termos semelhantes, que no caso 5x e 8x, e fique com x2 mais 13x mais 40. Na letra C, cuidado com o jogo de sinais. X vezes x, x vezes menos 3, 10 vezes x, 10 vezes menos 3. Você vai encontrar x2 mais 7x menos 30. X mais 3 vezes x menos 10. X vezes x, x vezes menos 10, 3 vezes x, 3 vezes menos 10. Juntando os termos semelhantes, eu vou encontrar, após a propriedade distributiva, x2 menos 7x menos 30. Para eu fechar a questão número 3, vou fazer x vezes x, x vezes menos 3. Menos 10 vezes x, menos 10 vezes menos 3. Juntando os semelhantes, fazendo jogo de sinais, eu encontrarei x2 menos 13x mais 30. Tudo isso aqui, você vai deixar de fazer esse trabalhão inteiro quando eu te ensinar no próximo momento das nossas aulas o teorema de Stevens. Lá na questão de número 4, ele pede justamente isso. Ele pede para que você dê uma olhadinha nas resoluções e compare os valores. O que é que você percebeu? Muito simples, olha só. Quando a gente pega os termos, x2 e x3 encontra 5 e 6, o que é que você encontra junto do x? A soma do 2 com o 3. O que é que você encontra sozinho? O produto do 2 com 3. Isso é o teorema de Stevens. Você pega, escreve x ao quadrado e aí vem com, olha lá, ó, x ao quadrado mais 6x mais d. O c vai ser a sua soma e o d vai ser o seu produto. Antes, por que você não ensinou isso antes? Para você dar valor. Você teve que fazer a distributiva primeiro. Aqui, 2 mais 3, 5. 2 vezes 3, 6. Pronto. Aqui na B, 8 mais 5, aqui o 13. 8 vezes 5, está aqui o 40. 10 somado com menos 3, 7. 10 vezes menos 3, está aqui o menos 30. 3 da letra D com menos 10, menos 7 na soma. 3 vezes menos 10, menos 30 na multiplicação. Apaixonante, né, moçada? E aqui embaixo, menos 10 com menos 3 somado dá menos 13. Menos 10 vezes menos 3 dá mais 30. Isso aqui é o teorema de Stevens. Você pode fazer esse produto colocando o x2 na frente, a soma dos termos junto com o x, o produto dos termos como sendo produto termo independente. Apaixonante, não é mesmo? Quero então agora pedir a você que efetue a resolução da página número 7. Na nossa próxima aula, nós iremos efetuar a sua resolução. Estamos num momento difícil, isolados socialmente, cuidando dos nossos mais velhos e cuidando de nós mesmos. Nós precisamos ouvir as autoridades sanitárias. Quando eu preciso de alguém para cuidar de um problema na justiça, eu procuro advogado. Quando eu tenho construção a ser feita, eu procuro um engenheiro. Quando eu tenho um problema de saúde, eu tenho que ouvir os médicos e não os políticos. Fique em casa.